Pessoal, boa tarde. Essa é a aula da semana 4 do PET 2 e o tema é sobre as novas territorialidades no campo. Quando a gente fala em territorialidade, a gente está falando de um espaço que é propriedade ou de domínio de determinado grupo, ou de uma determinada pessoa, tá? Então, o tema é sobre a relação campo e cidade, né? Acho que o PET está trabalhando bastante isso, espaço urbano, espaço rural, ele está focando bastante nesse tema. A gente vai ver agora, a gente já viu sobre espaço urbano, viu um pouquinho sobre espaço rural, vamos ver agora sobre essa relação entre campo e cidade, novas ruralidades. Novas, entre aspas, porque não é tão nova assim, né? Vamos lá. Os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Quando a gente fala em economia, a gente está falando o seguinte, que no espaço rural prevalece a economia de atividade primária, né, de extração, de agricultura e pecuária, enquanto nas cidades as economias de atividade terciária, principalmente comércio e serviços, já que a atividade secundária, às vezes, ela está ligada muito à cidade, às vezes a secundária, que são as indústrias, também está no campo, o caso da agroindústria, mas é interessante que a gente liga mais a atividade secundária ao urbano, porque foi justamente através do processo de industrialização que o processo de urbanização aumentou. Então, está muito ligado ao urbano. Quando a gente fala de atividade rural, a gente está falando de atividade primária especialmente, quer dizer. Embora componham meios considerados distintos, suas inter-relações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. Por quê? Porque a atividade do campo, digamos, ela está ligada ao capital, assim como a atividade urbana. Então, todos estão ligados ao mesmo sistema econômico, na verdade, né? Atendendo ao mesmo sistema. Então, é por isso que elas se entrelaçam, sem falar que um depende do outro. Tanto a cidade ela depende do campo, especialmente para alimentação, assim como o campo depende da cidade, não só como mercado consumidor, mas também como fornecedor de equipamentos, fornecedor de insumos para o campo, para os trabalhos no campo. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Aqui está um bom resumo, para quem ainda tem dúvida que é como conceituar espaço urbano e rural, isso aqui é um resumo bastante, digamos assim, aceitável, é um resumo muito bom, na verdade. Uma das principais diferenças entre urbano e rural está nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, eu até disse agora, né, engloba atividades vinculadas ao setor primário, né, blá, blá, blá. Eu vou repetir, eu acabei de falar isso aqui, desse parágrafo. Bom, outra diferença entre urbano e rural está na amplitude dos respectivos conceitos. Em termos de escala, a abrangência espacial do meio rural é muito maior, pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas pelo homem quanto o espaço natural. Só você pegar o mapa do município de Uberlândia, você vai ver que a cidade mesmo ela é bem pequena. O município é grande, a maior parte do município é espaço rural, apesar de mais de 90% da população viver no espaço urbano. Naquele pequeno espaço vai ter um adensamento maior. Aqui está falando ainda do conceito, né, por aí vai. Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa relação. Cidade e campo, né? É o que eu falei, ó, o campo, nós temos o fluxo de população, o fluxo de investimentos em tecnologia, né? Eu falei, a produção agrícola sai do campo e vai para a cidade, da cidade sai os produtos industrializados e serviços para o campo, essa inter-relação, um depende do outro. Tá? Vamos continuar. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um papel preponderante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações técnicas por ela produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma vez que as práticas agropecuárias extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas, tecnologias
e conhecimentos produzidos na cidade. Isso aqui é algo histórico e tudo mais. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o produto interno bruto de um município, normalmente os municípios maiores eles vão ter na preponderância do PIB, que é o produto interno bruto, o comércio e serviço, com certeza. Aí depois vem o campo. Nas cidades menores, que são as que a gente chama de cidades agrárias, que aquelas cidades que elas existem praticamente para atender o campo, aí já é o contrário. Não confunda isso com exportação, tá? O Brasil exporta produtos primários, as chamadas commodities, especialmente soja, minério de ferro, café, mas isso não quer dizer, isso aqui é o que nós mandamos para fora, mas a produção interna aqui está mais ligado ao espaço urbano, ao comércio e serviço. Durante as décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Isso aqui está parecendo um resumão, né, do que a gente viu até agora. É o processo de urbanização, né? As pessoas, já falei para vocês, as pessoas vão para onde tem emprego, o processo de modernização no campo, ela diminuiu a quantidade de vagas de emprego no campo também, as pessoas foram migrando para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural e produz profundas consequências na organização urbana. Então, as pessoas, êxodo é saída, as pessoas saem do campo, o êxodo rural aumenta a urbanização. O processo de urbanização é justamente essa saída do campo para a cidade. No Brasil, o êxodo rural teve maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo, deslocando-se para cidades em busca de empregos nas fábricas e na área do comércio e de serviços, obviamente. Com o avanço no meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra, causando um inchaço urbano. Expulsando o seguinte, muitas coisas expulsaram as pessoas da terra, principalmente aquelas áreas que sofrem com reveses climáticos, por exemplo, áreas do norte de Minas, do sertão nordestino, onde a seca é prolongada. Acontece secas prolongadas também no oeste do Rio Grande do Sul. Então, são áreas para você, por exemplo, reverter os efeitos, assim, minimizar os efeitos de alguma revese climática, é preciso de dinheiro, precisa de muita grana, e aquela família que está ligada à agricultura familiar, ela não tem, muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, esse financiamento, essa forma de reverter algum revés que pode ter acontecido por causa de clima, por causa de pragas, enfim. Então, isso faz com que o trabalho do campo, às vezes, fique caro, né? Às vezes, é melhor ir para a cidade. Mas isso depende de cada caso, obviamente. A maioria das pessoas não foram expulsas exatamente pelas máquinas, né? Agora, muitas foram expulsas, digamos assim, né? Entre aspas, por causa desses reveses. A cidade moderna movimenta a vida dos homens como se fossem máquinas, e todas as ações são regidas pelo tempo rápido. Isso aqui é do Milton Santos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Mas o campo, cada vez mais modernizado, também já aderiu às práticas ritmadas da globalização. Tanto o campo, hoje, ele serve para atender a maior parte da área agricultável no Brasil, ela serve para atender justamente as exportações, tá? Então, elas são dominadas pelas grandes empresas. E quando a gente olha no mundo e pensa na fome do mundo, por exemplo, o problema não é a produção, o problema é justamente que quem detém aquela área agricultável normalmente são poucas pessoas, normalmente são empresas. E essas empresas servem para atender mercado externo, principalmente, não é para produção de comida. Mas produção de comida a gente tem o suficiente. Para a maioria das pessoas, a comida é cara, o preço é alto, a distribuição logística não é boa. Por quê? Vamos pegar o caso do Brasil, a maior parte da área agricultável não está para produção de alimentos, exatamente, está para produção de cana, para produção de soja. A soja é a base de ração, por exemplo. O Brasil manda soja principalmente para a China, que vai se transformar em ração para os porcos. A cana, muitas vezes, ela está ligada à produção de açúcar, ou então, na maioria das vezes, açúcar e etanol, que é combustível. O café, a maior parte é para exportação. Ou seja, não é para produção exatamente de alimentos, e quem comanda essas áreas, quem domina, são grandes empresas, ou então poucas pessoas, né? Famílias tradicionais, de estados e por aí vai.
né? Então, a fome não é exatamente por falta de produção de alimento, e sim pela concentração fundiária. Fundiária é a terra agrícola, tá? A concentração. Então, é o mesmo caso da cidade, né? Você vê que existem as disparidades sociais por causa da concentração de renda. Né? No campo é a mesma coisa. Se está faltando comida, digamos, para algumas pessoas, é porque há uma concentração fundiária. Né? A comida se torna mais cara e a logística não favorece também, por aí vai. Ó, mas o campo, cada vez mais modernizado, também já aderiu. Já falei. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como um império da técnica, objeto de modificações, supressões, acréscimos cada vez mais sofisticados e mais carregados de artifício. Aqui está falando o seguinte, que antes a tecnologia estava voltada mais especificamente para a cidade, né? Hoje não, hoje o campo ele é moderno, né? As máquinas agrícolas, você tem que ter um estudo de manejo de solo, tem que ter um estudo, na verdade, ligado à climatologia também, para aproveitar melhor o momento certo do plantio, o momento da colheita, então tem toda uma tecnologia por trás disso. Bom, eu tinha olhado as atividades antes, né? Normalmente eu faço assim, eu olho as atividades primeiro, depois eu dou uma olhada no texto e vou comentando. E no texto, às vezes ele fala um pouquinho para atender vocês, para responder as questões. Então, tem algo que eu coloquei aqui com um resuminho, né? Que eu escrevi aqui para falar para vocês. É que as questões, elas falam muito sobre, assim, a questão, ela cobra, na verdade, questões sobre fronteira agrícola. O que é fronteira agrícola? Você tem uma área tradicional, né, de fazendas, né, com produção agrícola, ou então com áreas de pastoreio, né, para pecuária, e a expansão da fronteira agrícola justamente ocorre através do desmatamento. Então, a expandir a fronteira agrícola, ela começa com desmatamento, ela começa com rodovias chegando próximo, então próximo a essas áreas, né, de limite entre áreas que estavam sendo ocupadas pela agricultura e pela pecuária e áreas de floresta, por exemplo. Então, as rodovias que vão avançando e vão, digamos, melhorando de certa forma, né, aquela estrada que antes era de terra se torna asfaltada, aquilo ali que vai expandindo a fronteira agrícola. Então, quando se fala em fronteira agrícola, a gente está ligado à infraestrutura de transportes, de certa forma, melhoria. Tá? É estranho falar melhoria e questões de multimodais no Brasil, porque a gente sabe que há muitos problemas nessa área de infraestrutura no Brasil, especificamente no transporte. Mas, se a gente for pegar ao longo dos anos, né, ao longo dos 40 anos, por aí, foi melhorando, né? Melhorando, expandindo a fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, especificamente no Cerrado, no Pantanal, e na floresta amazônica, e áreas do norte, como no Pará também, o norte do Mato Grosso, no centro-oeste, e Rondônia, e por aí vai. Isso se deve por causa desse avanço dos transportes naquela região. Isso não é bom para o meio ambiente, né? Porque essas áreas vão sendo desmatadas, devastadas, na maioria dos casos, para, primeiramente, a criação de bovina, aqui no Brasil especificamente, né? Que é o principal ramo da pecuária bovina, e depois a produção de soja, para atender a ração também, não só dos porcos, que eu falei lá da China, mas também aqui no Brasil, do gado, né, que a gente manda soja também para várias partes do mundo. Tá? Quando eu falo de soja, eu estou falando de mercado externo. Então, o que eu falei para vocês, a produção ela é voltada para o mercado externo. Quem coloca comida na mesa aqui do brasileiro é a agricultura familiar. Quem vai abastecer lá os CEASAs dos municípios, normalmente é a agricultura familiar. E outra coisa que é interessante, deixa eu ver para vocês responderem, acho que é isso. Não esqueça da questão da fome, ela está ligada mais à questão de concentração fundiária do que exatamente pela produção. Então, qualquer dúvida, eu estarei disponível durante o horário das aulas, tá? Como eu já tinha falado para vocês, né? Vocês podem me mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu contei nos outros vídeos. Eu evito de escrever no grupo, porque as pessoas procuram em cima da hora. Infelizmente, quem está me procurando é mais gente que está entregando trabalho atrasado, né? Não é questão de dúvida. Né? Então, enfim,
Qualquer dúvida sobre o conteúdo, tá? Se acontecer alguma coisa também, vocês podem me falar. Você pode ter um e-mail, tem um Instagram que eu já passei para vocês e tem o WhatsApp, certo? Então, é isso aí e até a próxima aula.